Quando eu digo aqui no Instagram que Tribunal do Júri não é lugar para se aventurar, vocês podem pensar que eu estou fazendo drama, que eu estou brincando e que dá para experimentar. Mas nós não podemos fazer experimentos com a vida do próximo. É não somente uma falta de responsabilidade profissional, como também uma falta de compaixão e humanidade para o próximo. Hoje, a lição Maxi Júri vem para trabalhar e explicar para vocês um pouquinho de um caso de competência do Tribunal do Júri que chegou aqui ao nosso escritório para fins de análise processual para verificar o cabimento ou não de uma revisão criminal. Trata-se de um caso de Tribunal do Júri lá de Taubaté, em São Paulo, onde o nosso assistido foi condenado por um homicídio tentado e um homicídio consumado, mas o caso é extremamente peculiar. O primeiro ponto é que o nosso assistido era meramente um motorista. Conforme ele narrou desde o primeiro momento, réu confesso, ele estava num bar quando encontrou um conhecido que ofereceu R$ 1.000 a ele para ir levar em outro local e deixá-lo nesse local sem contar para ninguém. E ele estranhou e pensou que pudesse ser qualquer coisa no sentido de vai trair a mulher, vai fazer algo que ninguém pode saber. Quando ele chegou ao local, esse conhecido desembarcou do veículo, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos na direção de uma pessoa que estava sentada em um bar. Esses disparos acertaram não somente aquela pessoa que era o alvo inicial, mas também acertaram um outro transeunte que ele passava naquele momento. E posteriormente, submetido ao Tribunal Popular, o nosso assistido foi condenado por um homicídio consumado e um homicídio tentado. Analisando os autos da ação penal, nós identificamos 5 possibilidades de nulidade que ensejam na possibilidade da propositura de uma revisão criminal. O primeiro ponto foi a deficiência de defesa, visto que ele foi assistido por uma advogada que estava no seu primeiro ano de atuação enquanto advogada, e não digo nem enquanto tribuna, mas enquanto advogada, e que nesse primeiro ano de atuação estava ali exercendo a advocacia dativa. E este não é o problema. O problema é que desde a análise das peças processuais, durante todo o curso da ação penal, tanto na primeira fase, sumário de culpa, tanto na segunda fase, não foram realizados quaisquer requerimentos. Não tiveram requerimentos, não tiveram pedidos de produção de prova, não teve disponibilidade da integralidade da prova dos autos da ação penal e isso também não foi requerido, o que fez total diferença na submissão daquela pessoa a conselho popular. O segundo ponto da deficiência de defesa que nós percebemos foram perdas de prazos processuais, inclusive o processo transfoi em julgado, visto que fora interposta apelação intempestivamente. O terceiro ponto é que somente fora sustentado em plenário, durante o tempo de 25 minutos, por essa defesa, a atenuante da confissão espontânea. Não houve qualquer sustentação de tese diversa. Enquanto o Ministério Público utilizou-se do tempo de 1h30, a defesa somente sustentou por 25 minutos a atenuante de confissão espontânea, o que trouxe um efetivo prejuízo ao assistido. O segundo ponto e a segunda tese percebida por essa defesa, que pode ensejar ali numa revisão criminal, foi um erro na dosimetria da pena. Só que em decorrência da intempestividade do recurso de apelação, fora impedida a revisão da dosimetria da pena no Tribunal de Justiça. Mas a pena base fora aumentada sem qualquer fator idôneo por títulos e por questões que são inerentes ao crime de homicídio, como por exemplo o sofrimento da família pela perda, e isso não foi discutido posteriormente no Tribunal de Justiça. Então há uma possibilidade de diminuição de pena. O terceiro ponto, e talvez me arrisco a dizer que o mais interessante da propositura dessa revisão criminal, se dá em face da omissão de socorro e da impossibilidade da condenação do nosso assistido pelo crime do homicídio consumado, considerando que o crime aconteceu em um determinado horário, a polícia chegou ao local dos fatos 15 minutos depois, e somente após a polícia chegar, a polícia acionou o TI móvel, o SAMU, aqui em Minas nós chamamos de SAMU, que chegou ao local dos fatos 45 minutos depois. E essa vítima fatal foi alvejada por um único disparo na barriga. E a causa morte, conforme se afere no laudo, é de hemorragia. Hemorragia em decorrência de disparo de arma de fogo? Sim, mas hemorragia. Essa hemorragia, ela poderia ter sido estancada nesse período se não houvesse uma omissão da prestação do direito à saúde? Porque o SAMU demorou 45 minutos para socorrê-la e ela não foi socorrida pela viatura? Nós entendemos que sim. O quarto ponto, também discutido aqui nessa revisão criminal, se dá em face do crime tentado, visto que a vítima tentada foi alvejada por um tiro de raspão na perna, que sequer trouxe um risco de vida, e que quando nós analisamos o todo, aplicando o artigo 29, onde há a determinação da individualização de conduta, o motorista não pode ser culpado por um erro de pessoa ocasionado e feito pelo atirador. O motorista não participou em nada de uma pessoa ter tomado um tiro de raspão na perna, que sequer trouxe incapacidade por mais de 30 dias, que não o expôs a um risco de vida e que trata-se de um erro de execução. O quinto ponto se dá em face da utilização de algemas durante a sessão plenária. Foi requerido pela defesa de que o defendido utilizasse vestimentas civis e permanecesse sem algemas durante a sessão plenária, contudo foi requerido pela acusação de que eles permanecessem algemados. E a acusação sustenta a necessidade da utilização de algemas, considerando que um dos policiais que fez a escolta relatou ao Ministério Público ter presenciado uma discussão entre os dois corréus dentro da viatura sobre quem assumiria a culpa do crime. E isso para o Ministério Público foi suficiente para requerer a utilização de algemas, que foi prontamente definido pelo juízo. Mas nós entendemos que a utilização de algemas por esse fator traz ali uma violação à súmula vinculante de número 11. Não é uma fundamentação idônea. Discutir quem vai assumir ou não o crime e quando sequer tem uma prova de que efetivamente essa discussão tenha acontecido, traz uma violação da previsão. Por quê?
Porque a utilização de algemas durante a sessão plenária atrapalha e influencia diretamente na formação da convicção do conselho de sentença, o que traz um efetivo prejuízo a quem está sendo submetido a julgamento. Então, nós temos 5 pontos para discutir em sede de revisão criminal de um caso altamente complexo e digo de passagem que em 5 anos de atuação no Tribunal do Júri, nunca havia visto um procedimento de competência do Tribunal do Júri que, após o trânsito em julgado totalizavam apenas 400 páginas. É um processo altamente deficiente, onde eu entendo de que os assistidos estavam indefesos, porque a defesa técnica ela não é um ato formal. Ser assistido por uma defesa técnica não é ter meramente uma pessoa ali representando um advogado, mas que seja uma defesa efetiva, combativa e eficiente, com capacidade técnica para garantir e assegurar o cumprimento dos direitos e garantias constitucionais que são inerentes àquele assistido. E aí, gostou dessa dica?